Pessoal, estou de volta aqui na IASG. Eu adoro vir aqui, é um ambiente gostoso, pra cima, energia a mil, adoro mesmo. Hoje nós vamos falar com as teachers. Falei certo? Sim. Elas queriam que a entrevista fosse em inglês, acha? Eu mal sei falar o teacher. Não ia entender nada do que elas iam falar aqui, não ia dar certo. Então, nós estamos aqui com as professoras, duas delas, que vão contar um pouco pra gente da sua formação, como que é dar aula aqui, material, tudo. Nós vamos agora querer saber tudo delas, como que é aqui o IASG. Essa daqui é a Amanda. Então, Amanda, conta para o pessoal um pouco sobre a sua formação acadêmica e sua experiência com o idioma. Bom, primeiramente, boa tarde. Bem do interior, né? Boa tarde. Meu nome é Amanda, então, eu sou formada em letras. Estudei inglês, português na Unesp de Araraquara e também fiz meu mestrado lá, relacionado à aprendizagem de língua estrangeira por crianças. E recentemente trabalhei nos Estados Unidos, mas ensinando português. Então a minha experiência ela tanto com o inglês e com o português. Ensinei os americanos o português, então foi uma experiência muito interessante, né? Eu imagino, bem legal. Com certeza, mas a minha experiência maior é com o inglês, porque eu trabalho já há alguns anos dando aula de inglês e recentemente foi com o português. Legal. E essa daqui é a Nádia. Nádia, você também? Oi? Um pouco da sua formação acadêmica, você também estudou fora? Como que foi isso? Meu nome é Nádia, eu sou formada em letras, me formei em Jaú, mas antes de eu me formar aqui, eu estudei no exterior. Fiz faculdade por 2 anos. No exterior? Que legal! Sim, foi uma experiência maravilhosa que acrescentou muito na minha formação profissional. Desde 2009 eu sou professora de inglês. Nossa, e agora estou fazendo pós-graduação no ensino de língua inglesa, usando a abordagem que nós trabalhamos aqui no IASG. Nós temos algo em comum. Nós duas moramos no Texas. Ah, verdade? Mas não no mesmo período. Não. Mas no Texas, e todo texano é muito orgulhoso, então eu tenho certeza que você também tem muito orgulho do Texas. Olha como elas são chiques, gente. As professoras aqui do IASG são chiques, elas precisam ter essa experiência fora para poder dar aula aqui, né? Amanda, fala para mim um pouquinho o que você acha da metodologia usada aqui no IASG e também sobre o material daqui. Sim, bom, então o IASG ele tem um diferencial porque a nossa central desenvolve todos os materiais que nós usamos aqui. Então são materiais que são desenvolvidos para o nosso público brasileiro, né, brasileiros aprendendo inglês, que utilizam uma metodologia comunicativa. Então o foco das aulas é sempre a comunicação, que os alunos coloquem em prática mesmo todos os ensinamentos e que eles tentem falar, se comunicar usando o inglês, e tanto da parte do aluno falando, né, quanto do professor também, sempre tentando se comunicar em inglês com os alunos, para que eles recebam sempre muita informação em inglês e com isso cada vez mais aprendam inglês, né? Sempre de forma muito contextualizada e que faça significado para os alunos mesmo. Então, como interagir com um garçom num restaurante, como fazer uma comprar algum produto numa loja, como pedir para experimentar uma roupa numa loja. Então, situações muito voltadas ali para o dia a dia, que se o nosso aluno for para o exterior, ele vai precisar usar mesmo essa linguagem. E depois, no nível mais avançado, questões mais complexas, né, opiniões sobre situações do dia a dia, o que você acha sobre isso, sobre assuntos, sobre tópicos atuais. E aí os alunos cada vez mais vão aprendendo a expressar a opinião deles na língua estrangeira, né? Nós também temos materiais específicos para as crianças, né, que tem um material para criança,
que também é um material muito lúdico, né? A gente sabe que as crianças precisam desse suporte lúdico, da brincadeira. Então, é a aula como uma brincadeira, né? O aluno está aqui brincando e aprendendo inglês. Não é só brincadeira pela brincadeira, né? É com a aprendizagem junto, né? Então, um material também focado para as crianças. Então, esse daqui seria o primeiro material que você entra, a criança entra assim com 5, 6 anos. Ela já poderia. Ah, e aí usa esse? Sim, sim. Que máximo, 3 anos já pode estar, que bonitinho. Eu lembro do Fernandinho, quando ele fazia, só na escola mesmo que tinha o inglês, teve um dia que ele falou assim na cozinha, bem piquitico, oh my God, ai, a gente é tão bonitinho. É legal, e assim, é bom a criança já começar mesmo bem cedo, porque já vai pegando gosto pela coisa, né? Exatamente, eu acho que quanto mais cedo a criança começa, mais vocabulário, mais o interesse, né, a facilidade que ela encontra com o idioma. E o nosso material, ele tem a necessidade do professor ter essa formação por a aula toda pensada, né, pelo professor para poder ser dada, porque o material não vem redondinho, não é uma aula que o professor só segue. Então nós preparamos essa aula, né? Tem todo um processo durante a aula que é todo pensado antes para poder ser desenvolvida com os alunos. Então, por isso que exige toda essa formação profissional nossa. Então, aqui seria infantil, aí depois vem para esse. Ah, esse aqui é o adulto. Aí já começam os adultos e o primeiro, isso, adolescentes, isso. Aí esse é o primeiro e esse daqui é o segundo. Isso, aí vai avançando, né? Eles vão cada vez mais desenvolvendo as habilidades comunicativas e vão mudando de livro. Que legal. Desenvolvem mais, né? É muito gratificante ver assim o desenvolvimento dos alunos. E vocês recebem algum treinamento específico para poder trabalhar aqui no IASG? Sim, né? Então, quando eu lembro assim dos meus primeiros dias aqui, geralmente o contato que os professores novos têm com o Dirley, né, que coordena essa parte. Então, a gente tem um treinamento específico que fala sobre a aula IASG, né, o que se espera do professor IASG, como a aula deve ser desenvolvida, como os assuntos eles devem ser contextualizados. Toda a prática dentro da sala de aula é passada pelo Dirley. Mas, como a Nádia falou, não é aquela aula que eu tenho que seguir passos extremamente precisos. Então, eu tenho que fazer exatamente desse jeito e não posso mudar em nada. Tem algumas metodologias que são assim. A nossa não é exatamente assim. A gente tem passos que são essenciais, que devem ser seguidos, e para que todo esse material que foi desenvolvido, ele seja usado da melhor forma na sala de aula, né? Então, a gente recebe esse treinamento do Dirley e, mais do que isso, a gente tem muita interação entre nós, os professores, né? Então, as reuniões que a gente faz, a gente apresenta atividades dentro da metodologia IASG, aí uma apresenta, a outra professora também, a gente dá opinião. Entre aulas, tive uma aula muito interessante, foi assim, a gente sempre está trocando ideias, um ambiente, né? Isso é ótimo, um ambiente assim de trabalho é tudo, né? Muito, é super importante, nós somos muito companheiras, né? Uma sempre ajudando a outra. Tem que ser, né? Pelo amor de Deus, para a gente conseguir trabalhar direito, tem que ser um ambiente saudável, né? Com certeza, eu acho que isso é o mais bacana, porque se você tem uma equipe que não se dá bem, né? E que uma professora não passa as informações para outra, fica muito difícil, né? Que a gente tenta se ajudar mesmo. O que eu fiz e que foi bom, você pode também usar na sua aula. Olha, isso aqui não ficou tão legal, então vamos mudar. Então a gente troca essas informações, materiais também, que a gente às vezes envolve algum material extra, a gente troca muito essas informações. Então eu ia perguntar como é trabalhar no IASG, então eu acho que até elas já responderam. É um ambiente maravilhoso. Essa amizade que nós temos uns com os outros, isso facilita muito, né? Porque que nem toda a preparação de aula que nós temos, então, olha, preparei a aula assim, eu pensei, a aula foi toda pensada dessa maneira, eu troco experiências com meus colegas, então fica mais fácil, né? Nossa.
Muito mais fácil, muito mais gostoso. Foi o que eu falei no começo, abrindo a matéria. A gente sente essa energia gostosa, só de entrar aqui você já vê que é um clima gostoso mesmo, leve. E é o que tem que ser, né? Vocês estão ensinando pessoas a aprender uma segunda língua, né? Com certeza. É ruim para o aluno entrar numa escola que ele não se sente à vontade também. E para o professor também, né? Então, aqui o nosso ambiente é muito, muito positivo e a gente se ajuda muito. Acho que essa é a principal parte, né, para o sucesso. A gente se ajuda demais. Então, acho que isso é uma questão que é um diferencial nosso também. Quais são os maiores desafios dessa profissão? Olha, os desafios da profissão de professor são muitos, né? Principalmente paciência com os pestinhas. Porque pestinha tem em tudo quanto é lugar, né? E tem que ter uma paciência de Jó, né? Tem sim. Além da paciência, né, nosso maior desafio é incentivar esses alunos ao aprendizado, né, motivá-los porque assim, nada que eu não queira, né, como que eu vou aprender? Então, assim, eles precisam dessa motivação, dessa alegria, desse interesse em sala de aula para que eles possam colher os resultados, né, da aula. Então, na verdade, toda essa preparação que nós fazemos é voltada para isso, para motivação e incentivo dos alunos ao aprendizado. Porque tem que ter essa motivação. Às vezes o aluno vem também porque a mãe obrigou ele a fazer inglês. A criança não está querendo, mas a mãe obriga. E aí vocês têm que ter todo esse jogo de cintura para fazer com que a criança goste de fazer, né? Sim, e as distrações são tão grandes hoje em dia, né? O Facebook, todas as redes sociais, que são coisas muito mais fáceis, né, pra gente fazer. Por que eu vou ficar estudando, né? Mas acho que parte da nossa metodologia de trazer assuntos que são muito voltados para o nosso dia a dia, acho que isso ajuda muito o aluno. Não, eu realmente vou usar isso. Isso aqui é realmente importante. Então, o aluno, ele vê um significado realmente nos assuntos que são estudados em sala de aula. Eu acho que isso motiva muito. E como a Nádia falou, essa relação professor-aluno é muito importante para que o aluno se sinta estimulado a vir para a sala de aula e a se envolver nas atividades, porque se o aluno realmente não quer se envolver, fica muito difícil, né? Então, acho que um desafio muito grande é motivar o aluno realmente que ele se sinta ali, não, eu quero realmente aprender e ser um bom aluno, né? E vocês acreditam que os alunos IASG aprendem realmente o inglês? Que eles saem daqui falando bem o inglês? Sim, nós já estamos aqui faz um tempo na escola, né? Já 5 anos, então eu já tive a oportunidade de ver alunos que começaram sem aprender, não sabiam inglês e hoje estão em turmas avançadas com uma fluência. E isso é muito gratificante. Alunos que passaram por nós e estão com a gente ainda, assim, com uma fluência em inglês. Isso é muito gratificante para a gente, né, como professores, ver que o nosso trabalho está dando resultado. Então isso é fundamental até para que os alunos continuem na escola. Eles se sintam motivados falando, não, eu estou aprendendo, eu sei o quanto isso é importante para mim, para o meu futuro. Aprendendo cada vez mais, né? Com certeza. Como a Nádia falou, como a gente já está aqui na escola há algum tempo, então a gente tem exemplos muito claros de alunos que entraram com pouquíssimo conhecimento na língua e que hoje tem um nível muito legal. E como a gente falou antes, é muito do envolvimento. Se o aluno se envolver nesse processo e querer realmente, ele consegue, porque a gente tem um excelente material, excelentes professores também. Então, eu acho que a gente tem todas as ferramentas, isso, exatamente, para que os alunos realmente aprendam a falar inglês. Se ele estiver envolvido nesse processo, ele com certeza vai ter um bom resultado. E não somente as crianças ou adolescentes, viu, pessoal? Tem turmas de adultos aqui também. Isso você ter hoje segunda língua no seu currículo é, assim, essencial para você conseguir um emprego melhor e tudo mais. Então, há turmas de adultos também, né? Sim, muitos alunos, eles vêm à procura do curso pela necessidade do idioma na sua profissão. Então, isso até tem casos de alunos que vieram, conseguiram o trabalho, né, através do curso, da aquisição da linguagem. Então, isso é
é fundamental. Essa habilidade comunicativa que o IASG desenvolve no aluno, né? Essa capacidade dele, falar inglês. É uma delícia mesmo, né? Você conseguir aprender e falar uma segunda língua. Quem sabe eu consigo vir também para aprender. Que eu fiz já, mas há muitos anos atrás, e é uma coisa que se a gente não treina, não tem, né? Você acaba esquecendo, né? O português a gente esquece. Imagina o inglês. E vocês dão aula para que faixa etária? Todas ou tem uma turma específica sua? Olha, no momento, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, então eu ainda não tenho nenhuma turma, né? Geralmente eu dou aula mais para os adultos. O Dirley, ele sabe identificar, assim, o jeitinho da professora com que ela tem mais habilidade. Então temos professoras que têm muita habilidade com as crianças, pessoas que têm mais habilidade com adolescentes ou com adultos. Algumas têm habilidade com todos os públicos. Aí é bom! Então, eu particularmente dou aula mais para os adultos, mas dependendo do perfil da professora, o Dirley ele encaixa ali nas turmas. Isso é legal, até isso o Dirley tem essa percepção, que coisa, né? É que ele é ainda professor, mas ele atuou como professor de idiomas há muitos anos, né? Então isso traz uma bagagem muito grande para ele, né? Com certeza, tem visão, né? Já consegue ver muito, muito rápido. E você, Nádia? Para criança? Você tem cara de quem tem paciência com criança. Bom, eu dou aula para crianças a partir dos 9, 10 anos até os adultos, adolescentes. Já dei aula também para os pequenininhos. Você tem preferência ou não? Gosta de dar aula, não interessa para quem seja. Gosto de crianças, assim, de uns 10, 11, são muito legais, assim, eles são muito motivados com a linguagem. Os adultos também, os adolescentes também são interessantes. Porque a criança, ela vem mais tipo num contexto meio que ainda de brincadeira, porque 3 anos, 4 ainda não tem muito, né? Mas assim, um pouco já maior, eles já têm mais interesse pela matéria, né? Sim, eu acho que com relação à criança é muito parte dos pais também e motivar as crianças, mostrar como a língua estrangeira ela é legal, é interessante, que muitos desenhos são em inglês, muitas músicas são em inglês, então não é uma coisa que eles vão aprender e nunca mais vão ver na vida. Não são coisas que atualmente os videogames, né? Porque você não vai falar para a criança, olha, você tem que aprender porque mais para frente você vai usar no seu trabalho. A criança não entende, né? Mas trazendo essas características do dia a dia, né? Os desenhos, as músicas, os videogames, né? Elas ficam mais interessadas, né? Porque eu vi isso no videogame, né? Elas ficam mais interessadas quando elas veem o inglês também fora da sala de aula, né? O que motiva muito é que o material é todo desenvolvido com brincadeiras. Então, eles aprendem brincando. Eles adoram quando há uma brincadeira diferente. Então, eles usam a língua, muitas vezes, sem perceber que eles estão usando a língua. Então, é muito legal, assim, essa parte lúdica com a linguagem. Então, isso é muito motivador para o aluno. Então, isso é um estímulo também que eles têm da IASG. Essa questão comunicativa junto com o lúdico. Que legal. E lembrando, né, que a IASG está com as matrículas abertas agora para o 2º semestre. Então, vem correndo para cá, matricule-se já e venha para essa escola tão gostosa, com professoras assim gabaritadas e bonitas. Então, é tudo de bom realmente a escola. Amanda, quer deixar algum recadinho? Falar mais alguma coisa? Queria te agradecer pela oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre o nosso material, sobre a nossa escola e convidar todo mundo que tem interesse em aprender inglês e espanhol, também oferecemos aulas de espanhol, para que venham conhecer a escola, podem fazer uma aula teste, né? Sim. E que venham conhecer a escola, serão muito bem-vindos. Eu que agradeço vocês. Quer deixar um recadinho? Gostaria de agradecer vocês a oportunidade e convidar os alunos para virem assistir uma aula nossa, que eles vão ver como é motivador estar estudando aqui no IASG. Então venha você também aqui para o IASG, a gente vai esperar. Um beijo, pessoal.